Olá, parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu venho aqui falar sobre a questão de ordens de serviço de manutenção e o seu vínculo com o processo de compras. Pensando aqui no processo de compras, o que a gente tem? Vamos lembrar: requisição, cotação, pedido de compra e aí o financeiro, o recebimento do produto. Neste cenário aqui deste vídeo, o que eu vou abordar aqui com vocês é onde nasce a informação, ou seja, o passo antes da requisição, que normalmente acontece aí nas fazendas. Estamos falando aqui da ordem de serviço de manutenção. Então vamos lá, de forma prática, estou aqui no sistema e temos o nosso menu lateral. Dentro do nosso menu lateral, estou falando aqui da caixinha de gestão operacional, manutenção, ok? Já estou aqui na página de manutenção de ativos e vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos começar aqui pelo cadastro. Vamos pensar em que, na data de hoje, que eu estou fazendo este vídeo, tenho uma determinada máquina que quebrou. Ela foi para a oficina mecânica, ok? Então eu vou somente contemplar os campos obrigatórios aqui para a gente conseguir evoluir. Então eu estou falando de uma manutenção corretiva, tá? Aqui a subcategoria tanto importa, tanto faz, mas vamos lá. Eu tenho isso como um serviço que não está finalizado, então eu vou colocar aqui não. E eu tenho que dizer que o motivo da pendência é aguardando peças, ok? Neste caso, eu posso falar que o participante é tanto um funcionário mecânico da fazenda, como também um fornecedor. Para o efeito prático aqui que a gente está falando, tanto o funcionário mecânico quanto o fornecedor, eu tenho neste cenário que eu preciso comprar peças, mesmo que seja com o fornecedor externo, eu estou dizendo aqui que esse serviço será executado após a compra de determinadas peças, ok? Então vamos lá, eu vou colocar aqui que eu vou fazer com o fornecedor. Estou numa base teste, então uma entidade qualquer aqui, e posso simular que a hora de serviço aqui é 0, ok? Aqui, vamos lá, escolho um determinado ativo. Vou pegar esse veículo pesado 4, tá? Simplesmente para ilustrar aqui para vocês. E dado a utilização do módulo de uso de combustível, ou seja, os abastecimentos desses veículos, eu tenho já um orímetro deste ativo populado neste campo. Vou copiá-lo aqui só para dizer que o orímetro atual é exatamente igual ao orímetro do último abastecimento. Caso tenha alguma discrepância, você pode atualizar esse valor aqui para falar a entrada nesta ordem de serviço, qual orímetro que essa máquina possuía, ok? Neste caso, eu estou fazendo uma manutenção corretiva e não quero gerar alerta neste cenário. Explicação de como gera alerta e como utilizar isso, uma ferramenta poderosa assim, está em outro vídeo, não vamos abordar neste aqui em questão. Bom, chegamos num ponto decisivo deste vídeo, que é inserir peças e produtos, ok? Uma vez que a máquina quebrou, eu já posso, após um diagnóstico aqui do que ela quebrou, posso passar uma relação de produtos que eu preciso comprar para ajustar essa máquina. Aqui não se atenham a qual produto precisa para essa manutenção específica, eu só quero montar um exemplo aqui com vocês, ok? Vamos lá, eu tenho aqui então, por exemplo, o produto ID110 e eu preciso duas quantidades deste produto. E além disso, vou colocar um outro produto aqui, por exemplo, o produto 111, ok? E vou colocar aqui que eu preciso 3 quantidades deste item, ok? Sem mais delongas, vou salvar aqui, tá? E vocês já vão perceber que eu fiz esse cadastro aqui em cima deste ID, tá bom? O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, e caso eu queira, né? Eu tenho aqui como distribuir direto para o financeiro, né? Mas eu vou fazer aqui no processo deste vídeo uma questão que é o seguinte. Antes de mais nada, eu vou pegar esse carinha aqui e vou duplicar essa manutenção. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Eu vou fazer de conta que eu tenho duas ordens de serviço que eu vou levar para a requisição. E olhem só, eu vou trocar o ativo aqui. Vamos pensar que eu dei uma entrada em um outro veículo. Aqui no nosso exemplo anterior era o 4. Vou colocar que eu preciso do 5. E, da mesma forma, né, é uma manutenção corretiva. Não quero gerar alerta. Todos os outros campos já vêm pré-preenchidos. E eu vou colocar aqui produtos em estoque. Reparem o seguinte, vou colocar o ID 110, que é da manutenção anterior, só que aqui eu vou colocar 10 dessa quantidade de item. E aqui eu vou colocar um outro item qualquer, eu vou colocar o ID 109, ok? Vou colocar 2 dessa quantidade desse produto. E vou salvar, ok? Opa, faltou o orímetro aqui, eu somente vou popular ele aqui como 0 e beleza. Vamos lá? Tenho duas manutenções, reparem aqui, manutenção 12015, manutenção 12014. Beleza. O que eu quero fazer aqui agora? Eu tenho duas ordens de serviço lá no meu pátio, na oficina mecânica. E estes produtos estão aguardando peça, que o departamento de compra precisa fazer a compra, fazer a cotação e tudo mais. Porém, hoje aqui na fazenda eu não posso comprar nada. Eu preciso requisitar, eu preciso solicitar essas peças ao departamento de compras. O que eu faço? Eu venho aqui. Dentro do nosso menu lateral, a gente tem gestão administrativa. Vamos pensar
que podem ser a mesma pessoa ou pessoas diferentes. O que eu vou fazer? Na tela de, agora, requisição, o que eu tenho aqui dentro? Eu vou fazer um cadastro de requisição, eu vou solicitar peças ao departamento de compras. Posso colocar a data de hoje, até quando eu quero receber, aqui simplesmente um exemplo ilustrativo, e vou colocar aqui o solicitante. Aqui uma base teste, né? Não vou me preocupar com isso agora. Título, o que aconteceu? Quebras de máquinas no dia 16. Exemplo. E o que é legal aqui, gente? Eu posso fazer vínculo à manutenção. Ou seja, quem está fazendo o preenchimento disso consegue observar muito rapidamente quais são as últimas manutenções aqui colocadas. Então, eu posso colocar essa 12015, essa 12014 e simplesmente falar que isso tem uma prioridade, média, máxima ou mínima. No nosso caso aqui, eu não vou colocar o caso de máximo, porque se eu coloco máximo, eu tenho que dar uma justificativa. Aqui, beleza. Posso até colocar aqui, ó, urgência por conta do plantio. Exemplo, tá? E o detalhes, eu posso aqui simplesmente colocar repetição disso ou detalhes conforme você queira. É um campo livre. Eu estou fazendo uma requisição de produtos e olhem só, a partir do momento que eu tenho o vínculo das manutenções anteriores aqui, eu tenho exatamente as quantidades que estão destinadas lá atrás. Reparem, aqui eu começo a fazer o vínculo do que é o ativo, que vai estar ligado a essa requisição, e as suas quantidades. Isso vai desembocar lá na compra de produtos, tá? Fica mais fácil o preenchimento e a apuração do custo dessas máquinas. Mas simplesmente aqui nesse momento eu estou fazendo uma requisição de peças. É importante ficar claro isso. E reparem, eu não sei se vocês lembram, mas o produto 110, eu coloquei 10 quantidades no ativo 5 e 2 quantidades no ativo 4. Eu já vou mostrar isso para vocês, ok? Neste exemplo aqui, eu simplesmente vou atualizar e colocar uma unidade de negócio qualquer e o plano de conta de manutenções, ok? Beleza, simplesmente vou salvar esse carinha. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada anteriormente. Acredito que não. Vou salvá-lo. Ok. Uma vez que eu tenho isso, ele fica aberto à requisição, né, dependente de uma aprovação. E aqui eu tenho quebras de máquinas no dia 16. Se eu olhar os detalhes desse carinha, eu tenho aqui as manutenções às quais ele está vinculado. Certo? Manutenção 12014 e manutenção 12015, que a gente aqui tem, então, o vínculo do ativo, né? O ativo é a máquina com determinados produtos e como isso vai se arrastando para o processo de compra, para deixar tudo entremeado, tudo rastreável, conforme a informação que alguém lá na frente precisará. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.